Estou escrevendo esse relato da minha sala, no sofá, onde estou faz uns 2 dias. A porta do banheiro está fechada e eu pendurei uma toalha na maçaneta. Sei que é burrice, não vai adiantar nada, mas é a única coisa que consigo pensar em fazer. Tenho medo de entrar lá, tenho medo de olhar no espelho, porque sei quem vou ver. E não vai ser eu. Não o eu de verdade, sabe? Tudo isso começou uns 6 meses atrás. Eu era, para não dizer outra coisa, normal. Altura normal, corpo normal, trabalhando no escritório normal que estava, aos poucos, transformando minha coluna numa interrogação. Eu não estava infeliz, só com essa rotina. Decidi que precisava de uma mudança. Então, entrei numa academia. Era daquelas que ficam abertas 24 horas por dia, 7 dias por semana, nada chique. Tinha aquele cheiro específico familiar de tapetes de borracha, desinfetante e um suor metálico fraco. Os equipamentos eram meio velhos, a iluminação meio forte, mas tinha tudo o que eu precisava. Não era minha intenção virar fisiculturista, só queria me sentir um pouco mais saudável, um pouco mais forte. Minha rotina era simples. Chego umas 10 da noite do meu trabalho, cansado e exausto, então deito na cama e durmo. Acordo por volta das 2 da manhã e vou para a academia 2 vezes por semana. Sim, vou de madrugada. Aproveito que é 24 horas a academia. Infelizmente, se você é funcionário assalariado assim como eu, sabe como temos que fazer nosso dia simples de 24 horas virar pelo menos umas 40. Enfim, fazia meu treino, ouvia meus podcasts, talvez trocasse uma ideia rápida com um aceno de cabeça com um dos frequentadores e no final de cada ida eu fazia o que toda pessoa que já levantou um peso faz. Ficava na frente do espelho gigante do tamanho da parede e checava meu progresso. É meio vaidoso, eu sei, ainda mais para um iniciante, mas faz parte do ritual. Você faz força, se vira, vê as pequenas mudanças, um pouco mais de definição nos ombros, um pouco mais de forma nos braços. É um momento silencioso de auto-parabenização antes de ir para casa. A primeira vez que notei que algo estava errado, ignorei na hora. Tinha acabado de fazer um treino pesado e estava parado na frente do espelho, recuperando o fôlego. Nesse momento pensei, a iluminação aqui é muito boa. Eu estava melhor, sabe? Não só bombado do treino, mas mais cheio. Meus ombros pareciam mais largos, meu peito mais grosso. Era uma diferença sutil, daquelas que você facilmente atribui a um ângulo favorável ou a um truque de luz. Senti uma pequena pontada de satisfação. Tirei uma foto rápida com o celular para comparar depois e fui para casa. No meu apartamento, chequei a foto. Depois, olhei no espelho do meu banheiro. O efeito tinha sumido. Na luz forte de cima do meu banheiro, eu só parecia eu de novo, cansado, um pouco corado do treino, mas completamente normal. A figura impressionante do espelho da academia tinha sumido. Deve ser a iluminação, murmurei para mim mesmo e esqueci. Uma semana depois, estava de volta na academia. Terminei minha rotina e fui para o ritual de me olhar no espelho. E lá estava ele de novo, o meu eu melhorado. Mas dessa vez, a diferença era mais acentuada. Não era só a iluminação. O reflexo que me encarava era genuinamente mais musculoso. As linhas do abdômen dele eram mais profundas, a curva do bíceps mais acentuada. Ele parecia eu, mas como uma versão de mim que tinha treinado consistentemente por 1 ano, não só algumas semanas. Uma sensação fria e estranha pinicou na nuca,
mas foi rapidamente lavada por uma onda de orgulho. Acontecesse o que acontecesse, estava funcionando. Eu estava progredindo. Foi aí que a obsessão começou. A imagem naquele espelho virou minha motivação. Era uma promessa do que eu podia me tornar. Comecei a ir na academia 3 vezes por semana, depois 4, logo ia todo dia, correndo atrás do homem no espelho. Eu me forçava ao limite absoluto, meus músculos gritando, meus pulmões queimando, tudo por aquele momento final de validação, quando eu ficava na frente do espelho e o via. E toda vez, a minha imagem era melhor, mais forte, mais definido, me tornando uma obra de arte, uma estátua grega esculpida na minha carne e pelas minhas mãos. Mas uma desconexão estranha e aterrorizante começou a acontecer. Enquanto o reflexo estava ficando mais forte, eu ficava mais fraco. No começo, dizia a mim mesmo que era só excesso de treino. Claro que eu estava cansado. Ir na academia 7 dias por semana de madrugada não é fácil. Mas era mais que isso. Era uma fadiga profunda, drenante, que se instalava nos meus ossos. Os pesos que eu costumava levantar com facilidade começaram a parecer impossivelmente pesados. Eu me pegava sem fôlego só de subir as escadas para o meu apartamento. Sem falar na minha dieta, comendo mais, tentando abastecer os treinos, mas estava perdendo peso. Minhas roupas começaram a ficar folgadas no meu corpo, pálido, magro. Com o passar dos dias, o contraste ficou mais visível. Eu me esforçava num treino, me sentindo mais fraco do que no dia anterior. Cambaleava para o espelho, me sentindo frágil e exausto. E o homem que me olhava de volta era um titã. A pele dele bronzeada e vibrante, os músculos cheios e ondulando com poder. Ele parecia estar explodindo de vitalidade. Minha vitalidade. Um dos frequentadores da academia, um cara mais velho que estava sempre lá, falou comigo perto do bebedouro um dia. "E aí, garoto?" ele disse, com o rosto amigável enrugado de preocupação genuína. "Tudo bem? Sem ofensa, mas você tá com uma cara péssima. Você tá aqui todo dia, mas tá ficando menor", ele disse. Eu só tenho trabalhado muito." Menti, minha voz soando fina até pra mim mesmo. "Eu não tô dormindo muito bem também", falei. "Bem, cuidado", ele disse, dando um tapinha no meu ombro ossudo. "Escute seu corpo, saiba seus limites." Eu sabia que ele estava certo, mas eu não conseguia parar. Virei um viciado. Eu sentia que estava usando a academia como droga só para ficar chapado quando olhava no espelho. Eu precisava vê-lo. Eu precisava ver o homem que eu deveria ser, mesmo que o eu de verdade estivesse desaparecendo. O reflexo começou a mudar de outras formas também. Não era mais só uma imagem passiva. Uma noite, eu estava olhando para ele e o vi dar um sorriso de canto de boca. Uma curvatura pequena, confiante, quase arrogante dos lábios dele. Era meu rosto, mas não era minha expressão. Senti um choque de puro terror. Cambaleei para trás do espelho, meu coração batendo forte. Ele estava ciente. Ele sabia. O ponto de ruptura aconteceu 2 semanas atrás. Foi quando eu tentava fazer supino com um peso que tinha sido meu aquecimento fácil só 1 mês antes. Abaixei a barra no meu peito e não consegui empurrá-la de volta para cima. Ficou presa. Meus braços tremiam, sem nenhuma força. Senti uma onda de tontura me invadir. Tive que inclinar a barra vergonhosamente para um lado, deixando os pesos caírem no chão com um estrondo ensurdecedor. A academia inteira ficou em silêncio. Todos me olhavam. A humilhação me invadiu, quente e enjoativa. Me levantei e cambaleei em direção ao vestiário, evitando os olhos de todos. Mas não consegui resistir.
a uma última olhada no espelho. Eu parecia um fantasma, uma figura pálida, esquelética, com olhos fundos e bochechas encovadas. Mas meu reflexo, ele nunca tinha parecido tão poderoso. Um braço flexionado, uma imagem de saúde perfeita e radiante, brilhando como um deus. Ele olhou para minha forma patética, real, e os olhos dele estavam cheios de um desprezo frio e triunfante. E eu finalmente aceitei a verdade. Não era só um reflexo, era um parasita e estava se alimentando de mim. Fui para casa e cancelei minha matrícula na academia naquela noite. Os primeiros dias foram um inferno. Meu corpo doía com uma fraqueza profunda, mas pior que isso era a abstinência psicológica. Eu sentia uma vontade desesperada de voltar, de vê-lo de novo, de ver o quanto ele tinha ficado mais forte. Mas eu precisava quebrar a conexão. Eu só precisava matá-lo de fome. Por 2 semanas, não cheguei perto da academia. Comecei a comer mais, tentando descansar. A fadiga profunda começou a diminuir, só um pouco. Eu ainda me sentia fraco, mas pelo menos não estava piorando. Uma semente minúscula, frágil de esperança, começou a brotar no meu peito. Talvez tivesse acabado. Talvez, sem mim lá para alimentá-lo, o reflexo tivesse só sumido. 2 dias atrás, entrei no banheiro para escovar os dentes. Fiquei na frente da pia e olhei para frente normalmente enquanto escovava. Era uma rotina normal da manhã, como sempre. Mas algo estava errado. No começo, eu me vi. O eu de verdade, ainda muito magro, ainda muito pálido. Sorri. Dei um sorriso genuíno, aliviado. Mas meu reflexo não. Ele só ficou lá, com a expressão inalterada. E então, lenta e deliberadamente, mudou. As feições magras e cansadas do meu próprio rosto começaram a preencher. Os ombros no espelho se alargaram, o peito engrossou, a pele pálida ganhou um brilho saudável e vibrante. Em questão de 5 segundos, eu assisti em horror silencioso e congelado, enquanto o meu próprio reflexo fraco e cansado se transformava na criatura magnífica e poderosa que era quando eu olhava no espelho da academia. Ele estava aqui, na minha casa, no meu espelho. Tinha me seguido. Ele olhou para mim, com os olhos cheios da mesma confiança fria e triunfante. E então, ele sorriu. Era um sorriso largo, predatório, possessivo. O sorriso de um vencedor que finalmente tinha escapado das grades de sua prisão. Era o sorriso de um parasita que tinha encontrado o caminho para o coração do hospedeiro. Eu não me lembro de gritar, só da sensação das minhas pernas cedendo, de cair no chão, de me arrastar para fora do banheiro como um animal aterrorizado. Fechei a porta com força e não a abri mais desde então. Estou preso na minha própria casa. Meu próprio reflexo, uma versão mais forte e melhor de mim, está me esperando lá dentro. Será que ele tomou conta de todos os reflexos? Se eu olhar para a tela escura do meu celular, vou ver o rosto dele em vez do meu? Se eu olhar numa poça de água na rua, ele estará olhando de volta? Ele não está só se alimentando de mim mais. Agora, ele está me substituindo. Eu não sei o que acontece quando ele terminar. Será que eu vou só desaparecer completamente? Será que ele vai conseguir sair do espelho e tomar meu lugar? Ele se parece mais com o homem que eu deveria ser do que eu mesmo. Agora, eu pergunto para você, para qualquer um, o que eu faço? Como você luta contra seu próprio reflexo? Por favor, me ajude. Eu consigo sentir que estou ficando mais fraco só de ficar aqui sentado e quase consigo ouvi-lo, do outro lado daquela porta, cantarolando, como se quisesse sussurrar. Até a próxima. Obrigado.